Fala moçada, tudo bom? Como vocês estão? Tranquilo? Na paz? Vamos começar mais uma aula aí, uma aula de patologia geral. E professor Ederson Flávio Witz, beleza? Nós vamos aí, pessoal, tentar uma coisa nova, né? Pedir para vocês aí, para que vocês tenham paciência, porque aqui é tudo improvisado, né? A gente está passando por um processo aí de mudança, né? Vocês sabem que o problema não foi por nossa vontade, nós acabamos aí nos deparando com esse problema aí do coronavírus, né? Que tem acometido não só a Guarantã, mas o estado, o Brasil, né? O mundo todo aí. São mais de 200 países aí já atingidos, né? E isso resultou em uma grande manifestação política, né, através dos decretos, em que a gente acabou sendo proibido de fazer reuniões e aglomerações de pessoas aí, tá? E a faculdade, para não ter prejuízo, né, e também para que os alunos não tenham prejuízo, ela optou por esse modo de aula, né, que é a chamada de aula presencial com acesso remoto, tá? Através de acesso remoto. E aí nós estamos tentando essa semana toda, nós estamos aí desde quinta-feira passada, né? São mais de 100 pessoas trabalhando juntos, dando sugestões, testando um monte de coisa. Muitas delas aí acabam não dando certo, né? E a gente acaba se deparando aí com outras opções. Então, assim, eu peço que vocês tenham bastante paciência nessa questão de conseguir se adaptar a isso também, tá, pessoal? Nós esperamos que seja provisório, que isso aí acabe logo e a gente volte para as aulas presenciais, que é para isso que nós fomos contratados e registrados, né? Nós estamos aí tentando ser youtuber, né? Tentando ser professores virtuais, mas saiba que essa não é a nossa vontade, tá? Eu sei que problema de internet, problema de acesso, travando, então são várias coisas aí que tem atrapalhado a gente aí e os professores têm ficado bastante estressados com isso por consequência dessa dificuldade. A nossa região acaba não comportando a transmissão ao vivo, simultânea e com qualidade de tempo real, né? Então a gente acaba tendo essas dificuldades, tá? Eu estou tentando fazer esse método aqui que é a gravação, né? Estou tentando gravar o vídeo, depois eu vou editar ele assim para poder postar para vocês, tá? Esse vídeo aqui eu já fiz vários testes aqui. A qualidade eu acho que não vai ficar muito boa, porque se eu fizer da qualidade que eu gostaria, esse vídeo ia passar de 20 gigas. Então, assim, haja internet para postar esse 20 GB aí. Vocês só ia conseguir ver essa aula semana que vem. Então, eu diminui bastante a qualidade. Vocês vão ter eu acredito que vocês vão sentir que a qualidade do vídeo ficou bem inferior, né? Mas é o método que eu estou usando, que eu acho que a gente vai conseguir superar essa dificuldade aí, tá bom? E outra coisa, pessoal, eu não medi esforços para tentar suprir essas dificuldades, tá? Eu poderia fazer uma live ao vivo pelo YouTube, mas eu vou tentar fazer dessa forma porque eu gostaria de usar outros recursos, como os slides, também como alguns vídeos que eu quero mostrar para vocês, tá? Então, às vezes a pessoa, professor, teu som tá ruim. Eu imagino que o som deve estar bastante chiado, tá? Eu também não estava preparado para isso. Esse meu notebook aqui não é um notebook adequado para isso, tá? Então eu estou me virando com o que eu tenho aqui, tá? Mesmo assim, eu estou usando um fone que é um fone de ouvido mesmo, esse que tem o microfone aqui bem sem vergonha, né? Que vem com celular. Mas assim, eu fui atrás, comprei um outro fone, mas o meu notebook, como eu disse, não é adequado. Ele só tem uma saída, então ele só tem um plug que é 2 em 1, então acabou ficando inviável isso aqui, tá? Aí às vezes o aluno fala, mas podia ter arrumado o microfone, né? Eu até consegui o microfone, eu tenho o microfone, porém, como eu disse, meu computador não é o adequado,
ele não tem placa de áudio. Então, mesmo eu usando esse microfone top ali, né, que é um apropriado para gravar áudio, o som não vai ficar bom porque ele não tem placa de áudio, tá? E o meu vídeo também não é o adequado, porque se vocês observarem a minha câmera aí, bem escuro o ambiente, então é muita coisa aqui. Então, se eu for ficar falando só dos problemas aqui, eu não vou dar aula hoje não, tá? Mas que vocês saibam que eu espero que isso acabe logo também, que a gente volte para as aulas convencionais aí, tá bom? Então, pessoal, nós vamos dar sequência aí. Eu vou pedir para vocês, como esse vídeo vai ser gravado, que vocês coloquem nos comentários as dúvidas que vocês tiverem e que também vocês coloquem assim o nome completo, ó, tipo Vitor, né? Coloca o nome completo. Eu estou assistindo a aula. Anota assim o nome completo e escreve: eu estou assistindo a aula. A primeira coisa que vocês devem escrever aí. E depois, posteriormente, a gente vai fazer as perguntas, tá? No final, a gente faz as perguntas. Porque senão, eu não vou conseguir fazer o controle, tá? Na verdade, eu nem sei que se esse vídeo ele vai... Se ele for lançado na plataforma, que é o que eu espero, não vai precisar vocês fazer colocar nos comentários ali. Mas, se esse vídeo for disponibilizado pelo YouTube, que eu vou trabalhar com essa ideia também, imaginando que o sistema pode não suportar, e eu tendo que coloque ele lá. Então, se for dessa forma, pessoal, no YouTube vocês coloquem nos comentários. Se for direto pelo portal, aí não vai precisar, tá? Porque o próprio portal, ele vai fazer vai regular a frequência, a chamada de vocês aí, tá bom? Beleza? Então, no mais nós vamos conversando aí. Beleza, pessoal? Então, a disciplina que nós vamos trabalhar, que vocês já sabem, é a disciplina Patologia Geral, não é isso? Nós já andamos bastante aí com essa disciplina, já tem aí mais de um mês, né, que nós estamos trabalhando ela, ok? Eu vou capturar a tela do meu computador aqui, para que vocês possam também visualizar o slide aqui, tá, pessoal? O negócio é bem improvisado, tá? Mas eu espero que a gente consiga suprir aí essa demanda aí, tá bom? Então vamos lá. A última coisa que eu falei com vocês foi relacionado a esse tema aí, que é as calcificações, tá ok? Então, pessoal, as calcificações são também acúmulos, né, de pigmentos, tá? É o tema que nós falamos lá no início. Eu vou voltar os slides aqui, vocês vão ver que a gente está falando sobre acúmulos de pigmentos. Aí eu falei para vocês que existe um acúmulo tanto de substâncias endógenas quanto de substâncias exógenas, tá? Que são aquelas substâncias que que vêm, né, de fora e acaba se acumulando dentro do corpo, tá? E as substâncias endógenas são aquelas que elas são produzidas, esse pigmento é produzido pelo nosso próprio, por a nossa própria célula, tá? Então, se vocês verificarem aí, no slide aí, na imagem aí, não sei se está bem nítido para vocês enxergar, eu coloquei para vocês aí que a calcificação é um processo patológico, por isso que a gente está estudando na patologia, tá? Em que ele vai ocorrer a deposição, que é o acúmulo, né, de sais de cálcio em locais normalmente não calcificados. O que acontece, pessoal? Essa calcificação, nós sabemos aí que no nosso corpo, o cálcio, ele é comum de ser localizado, né, nos ossos, né? Se a gente lembrar um pouco sobre a estrutura anatômica e fisiológica, nós vamos ver que os ossos são os locais em que é comum o armazenamento do cálcio, tá? Então o cálcio ele se localiza lá nos ossos, né? E a partir do momento que nós realizamos contrações musculares, nós usamos esses cálcios. Quando nós trabalhamos com aquela bomba de cálcio que eu trabalhei com vocês em
em fisiologia, desculpe, nós também usamos o cálcio para manter o equilíbrio, né, e estruturas funcionais. Muitas moléculas, muitas paredes celulares, né, muitas proteínas, elas também agregam ao cálcio. Então o cálcio tem uma propriedade funcional muito importante no nosso corpo aí, tá bom? E esse cálcio que deveria normalmente estar naquele local habitual, ele pode se acumular dentro das células em uma condição de anormalidade, tá? Por isso que a calcificação, ela acaba gerando um processo patológico, uma doença aí, tá bom? Esse processo patológico, como a gente viu lá atrás, ele é uma condição em que nós chamamos de lesão celular reversível, né? Por que reversível? Porque eu consigo, através, né, de respostas celulares, né, retirar esse cálcio que está acumulado e essa célula pode voltar a uma condição funcional, ou seja, as condições da função da célula pode se manter normais após a saída. Então, por isso que é chamado de uma lesão celular reversível, tá? Porém, pessoal, essa célula pode não suportar esse acúmulo de cálcio e ele acaba ficando, acaba morrendo, tá? É difícil porque na aula presencial a gente pode tossir, né? E aqui se tosse o microfone capta tudo. Me desculpa, pessoal, mas fazer o quê? É isso aí, tá? Então, esse acúmulo de cálcio, pessoal, embora seja uma condição patológica, ela sim pode causar um problema, só que normalmente esses problemas, eles são problemas mais simples, tá? Então, as consequências, como eu anotei para vocês, são consequências que não são tão graves assim, tá? O nível plasmático de cálcio, ele é bem rigoroso, tá? Eu não sei falar exatamente quanto que é em cada região, mas o controle é muito fino, né? Os nossos rins, eles trabalham com o processo de filtrar esse cálcio e todo esse excesso de cálcio, ele tem que ser eliminado pela urina, tá? Então, e o cálcio, ele vai sendo depositado e armazenado principalmente dentro dos ossos, né, na estrutura óssea, e esse acúmulo de cálcio, esse aumento, na verdade, do nível plasmático, né, sanguíneo, né, do cálcio, o nosso corpo ele controla muito para quê? Para que mantenha-se dentro dos limítrofes, para que o corpo não tenha complicações, tá? O acúmulo desse cálcio, ele pode causar vários processos, tá? Como nós sabemos, o cálcio ele interfere no processo de contração muscular, ele pode causar tetania, então nós sabemos que músculo tem no coração, músculo liso, músculo estriado esquelético, então imagine que o aumento desse cálcio pode estimular contrações. Então isso pode causar um prejuízo em que o corpo tenha contrações que não são voluntárias. Já o nível baixo de cálcio, ele pode acarretar em uma deficiência desse processo contrátil. Então o músculo que deveria contrair não contrai. Então o corpo ele faz um controle fino desse nível plasmático de cálcio e, como eu disse, esse excesso o nosso corpo vai eliminar através da urina, tá ok? Da diurese ali, ok? A forma de cálcio, pessoal, que é armazenado no nosso corpo é essa aí chamada de hidroxiapatita, tá? Que olha que bonito esse símbolo aí. Eu não sei se vai aparecer o mouse aí, né? Mas olha que bacana. Então, é esse hidroxiapatita. O nome acaba ficando mais bonito do que a informação química dele aí, né? Ok? Então, o cálcio ele é controlado de forma bem rigorosa e o acúmulo ou a diminuição pode causar prejuízos graves, tá ok? O osso, né, ele acaba recebendo esse cálcio, né, e ele vai se acumulando lá no colágeno que nós temos na estrutura óssea, né, que nós chamamos aí de periósteo, tá? Então, o periósteo que vai direcionar a deposição desse cálcio, tá? Isso na forma comum, normal, tá? Fisiológica, tá? Já na patológica, pessoal, esse cálcio ele vai acabar se depositando
em lugares que não são os comuns, né? Ele vai acabar se acumulando, né, em outros substratos, né, corporais aí, tá? Ou ainda em tecido necrótico, né? Não sei se vocês já viram a gangrena, ele fica numa gangrena que seria uma morte celular, né, que ocorre, inclusive nós vamos falar sobre ela. Essa gangrena, ela fica um tecido bem duro, né? Fica como se fosse uma pedra, né? Então, essa deposição de cálcio, lá no caso da gangrena também, é um exemplo que o cálcio ele pode se instalar também na pele, ele pode se acumular no tecido epitelial, tá? Ok? E ele também pode se acumular em tecidos que estão fora das células, que não é o nosso tema, né? Mas para que vocês saibam, como por exemplo, o tecido conjuntivo e também algumas secreções, ou seja, ele pode se misturar ao líquido e virar uma pedra, tá ok, pessoal? Que nós vamos comentar também posteriormente aí sobre isso, tá? Então vamos lá. Existem proteínas específicas que estão envolvidas nesse processo, tá? Um exemplo dessa proteína que promove esse processo de calcificação é chamada de osteopontina, a osteocalcina e a osteonectina, tá ok? Depois eu vou colocar para vocês aí algumas questões, como de praxe, com o objetivo de estimular vocês a pensar um pouco e tentar responder, né, voltando mais uma vez no conteúdo que está sendo dito aí, tá bom? Essas proteínas, elas vão participar no processo de calcificação, tá ok? Existe, pessoal, também outras alterações celulares que também vão envolver calcificação, né? Como, por exemplo, bloqueio de algum canal que faria o transporte de alguma estrutura. Esse canal ele pode ser calcificado também e ele também interferir nesse processo de transporte, tá? Então, ele pode inativar esse processo aí, tá bom? Então, vamos falar um pouco agora. Nós já falamos que ocorre o acúmulo de cálcio, e agora nós vamos falar alguns exemplos desse acúmulo, né, de substâncias exógenas derivado do cálcio, tá? Então, aqui nós temos aí os cálculos biliares, tá, pessoal? Então, os cálculos biliares, né, nada mais é que aquela deposição, aquele acúmulo, né, de cálcio, que é um pigmento, em que o local que ele vai se acumular, basicamente, é lá na região da vesícula biliar, tá? Então, como vocês podem ver aí, a vesícula biliar, ela sofre modificações, né, com acúmulo de cálcio, né, através da bile, tá? Como nós sabemos, a bile é um pigmento, um líquido, né, viscoso que é produzido pelo fígado através dos hepatócitos e ele é transportado através de canalículos, né, até a bile, né, e também pelo ducto colédoco até o duodeno. A voz já vai acabando, né? Eu já vou buscar uma água ali. Então, pessoal, a bile é produzida pelo fígado e ela é armazenada através da vesícula biliar. Então, como esse líquido, que é a bile, contém, né, várias substâncias, dentre elas, nós temos os sais, né, os sais biliares, tá? Perdão, os sais de cálcio, né? E esses sais de cálcio, que são nada mais é que como se fossem fragmentos, como se fosse, imagina um sal de cozinha, sabe? Um fragmento bem pequeno. Esses fragmentos bem pequenos, eles estão misturados nesse líquido biliar, né? Como o fígado recebe o sangue, e o sangue, se o sangue possui a presença de um aumento desse cálcio, que eu falei que é controlado os seus valores de forma bem fina, se o hepatócito recebe mais cálcio, ele também adiciona mais sal, né, que são os sais de cálcio, na bile, né? E esses sais na bile,
pode fazer com que eles se precipitem, tá? Ou seja, eles se juntem um ao outro e podem acumular, causar a formação de uma pedra, tá? Essa palavra cálcio, pessoal, ela deriva, não sei se vocês já ouviram isso, ou talvez até se eu já falei isso, né? Essa palavra cálcio, ela tem a etimologia de pedra, né? Porque antigamente, na Idade Média ali, segundo o histórico aí, né, as pessoas que faziam o processo de contar, né, eles contavam a quantidade de animais, né, de cabras, né, de aves que eles tinham, através de pedra. Então eles pegavam as pedrinhas e colocavam na bolsa. Cada um animal que passava, ele pegava uma pedrinha e colocava na bolsa. E depois, na hora de conferir, ele ia conferir, né, pedra por pedra. Então, isso era da onde que veio a origem desse termo aí, pedra, né? Na verdade, a derivação, isso é latina, né? Tanto pedra quanto seixo, né? Não sei se vocês já ouviram falar também a pedra seixo, né? Mas pedra seixo seria um pleonasmo, né? Ou seja, repetição de um tipo de pedra, né? Ok? E quando nós temos, pessoal, um acúmulo desses cálculos, né? Ou acúmulo dessa pedra, né? Nós chamamos aí o processo de litíase, tá? Litíase, tá? Então, se vocês quiserem anotar aí, a litíase nada mais é que o acúmulo dessas pedras, tá? A formação dessas pedras aí, tá? Aí, normalmente, quando a gente usa o termo litíase, nós associamos esse termo litíase a um prefixo, né? Por exemplo, nós falamos aí nefrolitíase, ou seja, néfron deriva-se dos rins, e litíase vem de pedra. Então, seria a mesma coisa que falar em pedra no rim ou cálculo renal. A palavra, outro exemplo, colelitíase, vem de cole, né, que refere-se à vesícula biliar, né, que refere-se ao coledoco, né? Cole, vesícula biliar significa, e litíase significa pedra, que seria a mesma forma que falar em pedra na vesícula, ou cálculo biliar, ok? Que é o nosso tema aqui desse slide aqui, tá? A pedra, pessoal, ela também, ela pode não somente se acumular aqui, ó, na vesícula, ela também pode se acumular também no ducto que leva, né, até o duodeno, que aí nós chamamos de colédoco-litíase, né? Seria a formação dessa pedra lá no ducto colédoco, que é aquele ducto comum, tá, pessoal? Que vai ligar tanto de um lado o pâncreas, quanto do outro lado, né, a vesícula biliar, tá? Trazendo da vesícula de um lado e do fígado, né, e do outro lado através do pâncreas, tá? Eu não coloquei um slide sobre isso porque eu já expliquei isso lá na aula de anatomia para vocês, tá? Então, a pedra, ela também pode se acumular lá na região, né, de glândulas salivares, tá? Ela pode se acumular nessas glândulas parótidas, submandibular, né, sublinguais, que são aquelas glândulas que nós temos que produzem a cialo, né, ou seja, a saliva. Então, quando eu uso o termo cialo, eu refiro a uma glândula que produz saliva, uma glândula salivar. E quando eu falo litíase, como nós já vimos, nós referimos a pedra. Então, cialolitíase é pedra na glândula salivar, tá ok? Aí o aluno fala assim, mas professor, pode formar pedra na face, ali na região da glândula? Sim, pode formar, sim, ok? Então, os locais mais comuns que nós temos aí para se acumular, né, formar esse cálculo, tá? E eu coloquei aqui, pessoal, acúmulo de cálcio, mas não é só o cálcio que pode se acumular e calcificar, tá? Ok? Então, os locais mais comuns aí, como nós vimos, os cálculos biliares, né, os cálculos renais, né, o cálculo salivar, tá ok? Que é o cálculo que acontece lá na glândula salivar. E se eu falar cálculo biliar,
como eu disse para vocês, né, é a mesma coisa que eu falar de uma pedra, né, na vesícula biliar, ou ainda colelitíase, né, que é a pedra na vesícula biliar, ok? Então, a vesícula biliar, ela pode sofrer essa formação de um cálculo, né, dentro da vesícula biliar. Por quê, professor? Porque na bile existe os sais, ou cristais, que são aqueles fragmentos bem pequenos, né, de unidades de cálcio, tá? Que nós podemos chamar também de oxalatos, né? Então, esses oxalatos, ou esses sais, ou esses cristais, ou esses pigmentos de cálcio, eles podem se precipitar. O que é precipitar? Ele pode se ligar, tá? E ao se precipitar, né, ele vira uma substância, né, sólida, né? Ou seja, vira uma pedra, como nós podemos ver aqui, ó, nas imagens à direita do slide aqui, tá ok? Então, como eu disse, se eu tenho uma grande quantidade de cálcio, né, que é o principal, mas não é só o cálcio que pode se acumular, tá, gente? Eu tenho uma quantidade grande de cálcio na minha corrente sanguínea, o corpo ele tende a eliminar. Como, professor? Através dos rins. Só através dos rins? Não. Ele pode eliminar também, por exemplo, através da bile. A bile é uma via de excreção, tá, pessoal? Não sei se vocês se recordam, mas a bile, que é uma substância produzida pelo fígado, ela é lançada, né, no intestino, lá na porção do duodeno, tá? E ela é concentrada na vesícula biliar, ela é acumulada lá. A partir do momento em que nós jogamos no intestino delgado, ele vai seguir a via comum, né, do intestino delgado, passa duodeno, jejunum, íleo, passa pelo intestino grosso. Durante esse trajeto, a bile, uma parte dela volta para o nosso corpo, ou seja, o corpo reabsorve, né, algumas substâncias do nosso intestino, né, nutrientes, água e etc., vitaminas, e dessas substâncias que são absorvidas, uma pequena quantidade de bile também ela é reabsorvida na nossa corrente sanguínea, para a nossa corrente sanguínea novamente, tá? E aí a bile vai ser lançada junto com as fezes, né, de forma excretiva, ou seja, nós vamos evacuar, né, e lançar para fora aí, tá? E também acredita-se que a bile também favorece na coloração das fezes, ou seja, as fezes ela fica com a cor mais amarelada, tá? Tem pessoas que possuem disfunção na secreção da bile, né, ou seja, não tem a vesícula biliar, ela tende a ter uma coloração um pouquinho mais clara das fezes aí, tá bom? Outra situação que é importante nós comentarmos aqui, pessoal, é com relação à presença de micro-organismos, tá? Como eu disse para vocês, os sais biliares, os cristais, né, os oxalatos, eles são lançados na bile e são excretados no intestino e o corpo elimina com as fezes. Porém, se eu tenho bastante, ele pode se acumular. Mas também, se existe a presença, pessoal, de alguns micro-organismos, né, ou ainda a presença de um outro tipo de meio, né, por exemplo, um líquido, e esse líquido também tem a consistência na sua estrutura o cálcio, então o indivíduo pode ter a formação de pedra. Por quê? O meu corpo está depositando o cálcio através da bile, né, o cálcio que está passando pelo sangue, os hepatócitos manda para a bile. Só que lá, em determinado muco, existe a presença, né, desse muco que já tem também cálcio. Então, se as glândulas secretivas que produzem muco também nesse muco adicionam o cálcio, esse cálcio pode acumular com o cálcio que está sendo sintetizado, está sendo excretado pelo fígado e virar uma pedra, tá? Outra situação é a presença de micro-organismos. Como eu disse, bactérias presentes ali podem fazer com que haja uma precipitação, ou seja, a presença dessas bactérias produzindo determinadas substâncias podem fazer com que esse cálcio
vire uma pedra. Ou a bactéria ela pode também absorver esse cálcio e ele se depositar nela, evoluindo para uma formação desse cálculo aí, tá ok? Essa é outra colocação aí que eu queria comentar com vocês. Quais são os tipos de cálculos biliares, tá? Eles podem ser do tipo único ou podem ser também do tipo múltiplo, tá? Esse único ou múltiplo seria o seguinte: eu tenho ali naquela estrutura, eu tenho apenas um cálculo ou eu tenho vários cálculos, várias pedras, como vocês podem ver aqui na imagem à direita. A imagem superior possui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 2 pequenos aqui, 7, 8. Então tem 8 cálculos biliares, 8 pedras, tá ok? E no inferior? No inferior nós temos aqui apenas uma pedra, tá ok? Um cálculo aí, tá ok? E esses cálculos, pessoal, também podem ser do tipo puros ou mistos. Como assim? Ele pode ser formado exclusivamente por um determinado tipo de sal, né? Ou ele pode ser formado a partir, né, de vários componentes, tá? Ou seja, várias substâncias ajudam a formar a pedra, tá ok? Então, é como se nós fôssemos fazer uma analogia. Quando você faz uma pedra, né, de concreto, né, um paralelepípedo, por exemplo, de cimento, você usa areia, você usa cimento, não é isso? Tem algumas pessoas usam pedra, então entenda que são vários componentes ali. Se você pegar um saco de cimento e colocar ele no chão e ele pegar a umidade, ele vai virar também uma pedra. Só que essa pedra ela é exclusivamente de cimento, tá? Que eu não sei qual que é o nome técnico para aquele componente ali, tá? Mas eu acho que deu para vocês entenderem aí, tá? Os principais componentes, que aqui não é cimento, né, que compõem a formação desses cálculos são, né, o colesterol, que ele pode estar evidente a essa pedra, o bilirrubinato, tá? Que, como nós podemos ver, é um componente principal que tem na bile, tá? Sais orgânicos e inorgânicos, né, que são componentes de cálcio, né, e sais biliares. Esses sais, eles são comuns, como eu disse para vocês, na presença da bile, tá? Em geral, eles são radiolúcidos. O que é isso, professor, radiolúcido? Quando você faz uma ultrassonografia, tá, você consegue visualizar esses cálcios, tá? Então, não sei se vocês já se depararam com uma situação dessa. Sentiu dor abdominal, tá doendo a minha barriga ali, né? Você vai e procura o médico. O médico faz o quê? Ele faz um exame clínico, ele vai fazer umas perguntas para você, para perguntar se tem histórico, questão de alimentação, bebe água, faz a ingestão correta de cálcio, e beleza. Aí ele parte para o exame físico, ele vai fazer a palpação ali, para verificar se ele sente alguma massa. Então ele vai fazer uma análise detalhada da estrutura abdominal. Aí o que ele vai fazer? Ele vai pedir inicialmente uma ultrassonografia. Por que ele vai pedir uma ultrassonografia? Porque é necessário, né, para fechar o diagnóstico, solicitar esse exame de imagem, né? Então, como o acúmulo desse pigmento de cálcio ele vai resultar em uma presença, né, em uma luminosidade, né? Então a radiação, perdão, a luminosidade faz com que haja como que eu vou falar, uma clarificação, né? Ele vai ficar visível ao exame de ultrassonografia, tá? Então ele é detectado sim, se a pessoa tem a pedra, né, o cálculo biliar, né, ou a colelitíase, ela vai ser sim vista através da ultrassonografia, tá? Ok? Que mais, pessoal? Quando se impactam no colo da vesícula ou em outro ponto das vias biliares, os cálculos podem causar obstrução e cólica biliar. Obviamente, pessoal. Por quê? Se eu tenho na vesícula biliar, né,
eu tenho a vesícula biliar, e a vesícula biliar ocorreu uma obstrução, eu não sei se dá para ver nessa imagem aqui bem, mas ó, aqui é o fundo da vesícula, essa estrutura aqui é o corpo, tá? Essa parte aqui é o colo, tá? E essa daqui é o infundíbulo, tá? Então o que acontece? Essa porção aqui é onde vai passar o líquido, tá? E como aqui existe uma pedra, essa pedra ela pode causar uma obstrução nessa porção. Imagina, olha aqui embaixo, o que aconteceu com essa pedra aqui também, ó. Ela causou uma obstrução aqui, né? Imagina que essa vesícula foi cortada, seccionada, mas se a gente fizer a volta nela, a gente vai ver que essa linha aqui, ó, mucosa, ela tá igual. E a linha da pedra, ou seja, o limpo, também tá igual aqui. Então essa pedra, ela possivelmente ela estava resultando, causando uma obstrução aí, tá? Então aí você fala assim, mas espera aí, qual que é o problema dessa vesícula ficar obstruída? O líquido que está sendo produzido lá pelo fígado, ele está indo para o duodeno, só que quando o ducto colédoco, que é o líquido que é o ducto que fica lá entre o estômago, né, entre o duodeno e o ducto colédoco, né, esse esfíncter, ou ampola hepato-pancreática, como a gente chama, esse esfíncter que fica lá embaixo no ducto colédoco, né, ele fica obstruído, ele fica fechado. Ele só abre quando o alimento passa do estômago para o duodeno. Se porventura existe, né, você faz a ingestão, né, do alimento, ele vai para o duodeno, automaticamente o que acontece? As terminações nervosas lá do duodeno liberam colecistoquinina, né, CCK, e ela estimula o sistema nervoso, através do sistema nervoso autônomo, a promover o quê? O relaxamento desse esfíncter. Então o esfíncter vai se abrir para que a bile desça para poder se misturar ao alimento que acabou de chegar lá. Só que, como existe uma obstrução da vesícula, qual que é a consequência disso? Ao mesmo tempo que o esfíncter, né, lá da ampola se abre, ao mesmo tempo contrai-se a vesícula. Só que a vesícula, na hora que contrair para empurrar a bile para baixo, o que vai acontecer? Não vai passar o líquido biliar. E qual que é o resultado disso? A pessoa vai ter um alimento, uma absorção dificultosa, porque ela não vai ter os sais biliares que ajudariam, por exemplo, a emulsificar, a formar as micelas, ou seja, os componentes da bile que ajudariam no processo digestivo não vão ir. E por que ele não vai ir? Porque foi obstruído o canal por onde ele passaria. Tá? Então, nós teríamos um transtorno aí digestivo. Por que ocorre a dor, pessoal? A dor acontece porque, independente se a vesícula está acumulando, se eu estou tendo uma massa dentro da vesícula, as terminações que estão na parede do músculo, e a músculo lisa a vesícula, ela vai acabar estimulando um potencial de ação, né, uma despolarização, né, através de nervos, de terminações livres, que são nervos que levam sinais dolorosos. Tá? Então esses sinais vão ser despolarizados por esses nervos e o corpo vai perceber a localização da dor, aonde que está doendo, tá ok? Isso, olhando nessa imagem, considerando uma obstrução aqui, obviamente, na vesícula, né? Mas como eu disse para vocês, ó, por exemplo, pessoal, essa pedra aqui, ó, da imagem, não sei se vocês conseguem ver, se essa pedra se deslocar, se ela conseguir passar pelo infundíbulo, né, e cair no ducto colédoco, ela vai descer. E quando ela descer, né, no ducto colédoco, lá embaixo, como eu disse para vocês, existe um esfíncter, um músculo controlador, que ele vai se abrir para o duodeno. Só que essa pedra aqui, ela não tem, né, eu acredito, né, pelo tamanho, ela não tem a capacidade de passar por lá, a não ser que nós já temos um processo inflamatório, ou seja, essa pedra já está lá faz muito tempo, a musculatura relaxa como uma forma de defesa para poder estimular, permitir a contração, né, a peristalse, para o corpo tentar, como último modo, jogar essa pedra para baixo. Mas dependendo da pedra,
esse mecanismo ele não vai funcionar, tá? Então isso faz com que nós tenhamos aí um problema aí, tá bom? Então essa pedra vai ficar lá embaixo obstruindo o ducto. Lembrando que se ela ficar lá embaixo, lá no ducto colédoco, lá na ampola hepatopancreática e não deixar passar a substância, ela não vai tampar somente a bile, ela não vai dificultar somente a passagem do líquido biliar. Ela também vai dificultar a passagem também, né, do suco pancreático, porque lembra que o pâncreas também tem um ducto, que é o ducto pancreático principal, que ele também se liga no ducto colédoco. Então, pensa comigo, pessoal, ele vai obstruir não só a secreção biliar, a bile, que vem do fígado, mas também ele vai obstruir as secreções enzimáticas que são produzidas pelo pâncreas. Aí, meu amigo, aí o cara tá ferrado, porque aí ele vai ter dor mesmo, que as enzimas que fariam a digestão lá no alimento, lá no jejum, no duodeno jejum, eles vão digerir o próprio pâncreas e a pessoa vai desenvolver uma pancreatite, tá? Essa pancreatite pode resultar em abdomialgia, dor no abdominal, né? Essa pedra na bile também pode causar colealgia, ou seja, pode causar uma dor na região abdominal, né? Uma abdominalgia, por consequência de obstrução, tá? Então, é isso que eu tentei explicar aqui, tá? Essa obstrução ali, cara, tende, se não tratada, causar um acúmulo de secreção pancreática. E isso pode desenvolver uma pancreatite aguda, que é aquela abrupta, rápida, que acontece por consequência de uma obstrução repentina, tá? Ok? Eu não sei se está muito rápido, depois vocês me dão um feedback, que eu vou tentando fazer da melhor forma possível, tá, pessoal? Perdão. Então, vamos lá. Continuando. Deixa eu só confirmar aqui se esse trem tá gravando. Porque ninguém merece, né? Ninguém merece passar todo esse tempo e o trem não gravar, tá? Então, pessoal, vamos continuar. Então, eu queria mostrar para vocês aqui, aproveitar que a gente tem mais tempo aqui, né? Que ninguém pergunta, então a gente consegue fazer mais coisas aí. Então, aqui tem um videozinho, não sei se vocês vão conseguir ver, que não é nem pelo que a pessoa fala. Deixa eu até ver se eu consigo... Deixa eu ver se eu consigo aqui. A bile é uma solução de várias substâncias. Seu principal componente é a água, 85%, mas possui também o bicarbonato de sódio, bilirrubinato. Oxi. Vamos ver de novo, pessoal. Erros técnicos. Eu queria mostrar para vocês o trajeto. Não vai dar, perdão. Primeiro que eu coloquei não deu. Mas Deus é mais. Vamos para frente. Depois eu tento passar para vocês aí o link, eu mando no grupo da sala aí, tá bom? Então vamos falar um pouco sobre os cálculos renais, tá? Aquele vídeo ali, ele só para mostrar para vocês, é uma ilustração que ele mostra onde que forma a pedra lá, que seria na vesícula, e quando ele desce ali, onde que ele obstrui, tá? Depois eu tento ver se eu consigo mandar. Então, os cálculos renais, tá? Como eu disse para vocês, cálculo é o mesmo que litíase, tá? E litíase é o mesmo que cálculo, ou pedra, tá? Ou seixo, que é tudo a mesma coisa. E aqui está se formando da onde? Nos rins, tá ok? Lembrando que isso são acúmulos, tá, pessoal? Ele está se acumulando, tá? E ele está se acumulando de algo que vem de fora, por isso que a gente chama de acúmulo de pigmentos exógeno, tá? Ele está se acumulando fora, tá? A composição deste é variável, né? Dadas as próprias características químicas da urina. Ou seja, pessoal, o cálcio, como eu falei para vocês, se a gente considerar, pegar um indivíduo, fazer um exame clínico, né?
laboratorial, e for verificar a concentração de cálcio na urina, nós podemos ter uma diferença, tá? E a formação dessas pedras também nos rins, né? Ele também pode ter uma composição variável. Por quê? Porque tem pessoas que têm uma quantidade diferente, né, de cálcio. Tá? Então, em algumas pessoas, nós podemos ter uma deposição de uma quantidade maior, e dependendo daquela pessoa, o acúmulo aí, ele pode ter, né, em uma quantidade maior. Tá ok? Uns maior e outros menor. Tá? Aqui no rim, pessoal, a maioria desses cálculos que são formados, ele ocorre pelo cálcio. Tá? Que é na forma do oxalato de cálcio que eu havia comentado, tá? E também através do fosfato de cálcio, tá? Eu posso ter, pessoal, imagina só, vamos voltar para aquela analogia que eu tinha comentado com vocês. Imaginem uma partícula de sal de cozinha. Imagina que aquilo é o cálcio, esquece o sal agora, tá? Imagina que aquele cálcio, ele pode se ligar a outra substância. Então, se o cálcio se liga ao oxigênio, nós vamos formar aí o oxalato de cálcio. Só que ele também pode se ligar ao fosfato, tá? E formar o fosfato de cálcio. Esses dois, pessoal, tanto a formação do oxalato quanto a formação do fosfato de cálcio, são as condições mais comuns para se formar a pedra no rim, tá? Como vocês podem ver aí no dado aí, né? Em torno de até 80% deles são resultantes do acúmulo de oxalato de cálcio ou, né, oxalato de fosfato de cálcio, tá? Então são as condições mais comuns, beleza? Em geral, como os cálculos são radiopatos, a radiografia simples possibilita sua detecção. Esse é o mesmo fato que eu passei para vocês lá sobre a ultrassonografia, né? A ultrassonografia, como o cálculo é radiolúcido, ele pode ser captado através da imagem, ele fica claro, né? O que a gente consegue ver a massa. Já também o cálculo pode ser captado também por uma ultrassonografia. Tá? Então, a gente consegue fazer uma radiografia e a gente consegue visualizar a presença do cálcio ali na estrutura renal. Tá ok? Pode ser detectado dessa forma simples aí. Ok? Em maior número de casos, né, os cálculos renais eles são formados por ácido úrico. Tá? Lógico, como eu disse para vocês, a maior parte é formada pelo oxalato e pelo fosfato de cálcio, só que em menor parte, né, nós podemos aí ter a formação do cálculo, através também do ácido úrico, né, através também do fosfato de amônio e através também do magnésio, tá? E de uma forma menos comum, né, nós falamos, como nós vimos aí, raro, né? Pode ocorrer também a formação das pedras, né, lá no rim, através da cistina, tá? Essa cistina, pessoal, é um pigmento também, tá? É um pigmento que existe a presença no sangue, tá? E também pode ser formado através de medicamentos, né? A gente fazendo alguns usos de alguns medicamentos. Existe principalmente anti-inflamatórios que podem também se acumular, tá? E ele se acumulando através dos seus componentes, ele pode formar o cálculo renal também, tá ok? E outra situação também rara aí é o urato de amônio, tá? Que é um fragmento da amônia. Quando nós pegamos uma proteína e quebramos a proteína, nós formamos um aminoácido, tá? Essa peroxidação do aminoácido forma-se vários componentes, né? Nitrogênio, amônia, né? Ácido úrico, né? E o urato de amônio também é um desses resultantes
dessa quebra aí, né? Esse catabolismo aí da proteína, beleza? Então, revisando aqui, né, o que eu falei aqui sobre esse, a mais comum é o oxalato e o fosfato de cálcio, 80% deles, tá? Em menor quantidade, né, pode ser formado por ácido úrico, né, fosfato de amônio e magnésio. Em condições menos comuns ainda, que são as menos comuns, cistina, os medicamentos, como eu disse para vocês, fármacos, né, principalmente anti-inflamatórios, né, existem alguns específicos aí, mas eu vejo muita gente fazendo uso daqueles fármacos relaxantes musculares, né. A pessoa, vou tomar um relaxante muscular, né, e existe alguns aí que tem uma capacidade farmacológica muito grande para se formar cálculo. Então a pessoa toma para relaxar o músculo, mas depois sofre com cólica renal. Então é complicado isso aí, tá? E o urato de amônio, que eu expliquei também a sua origem aí, tá? O cálculo renal pode ser verificado através do exame de imagem? Sim, pode ser verificado, tá? Quais são os tipos aí de cálculos renais, tá? Quando eles vão preencher ou vão moldar os cálices maiores, né? Não sei se deixa eu ver aqui, se dá pra gente visualizar, tá? Então, ó, aqui nós temos um rim, né? Deixa eu ver, acho que eu tenho mais uma imagem aqui. Perdão, pessoal. A garganta vai dando aquela secada. Então, ó, nós temos as pirâmides renais aqui, como nós tínhamos já estudado, né? Nós temos uma pirâmide, a ponta nós temos a papila, né? Aí nós temos aqui o cálice, né, menor, que é esse daqui. E aqui nós temos um cálice maior. Então, voltando lá na imagem, né, quando nós temos uma pedra que vai se fixar lá nos cálices maiores e menores, né, se alojando naquele local, esse cálice ele é chamado de coraliforme, tá? Coraliforme, ok? O que é o cálcio coraliforme? Aquele que vai se localizar tanto no cálice maior quanto no cálice menor. Então, observem aqui, pessoal, ó. Ok? Olha o tamanho dessa pedra. Eu pergunto para vocês, como que essa pedra vai passar pelo uréter? Somente, o cara só consegue fazendo isso aqui, fazendo uma secção mesmo, tá? Então, tem situações que é bem complicado, tá? Vamos lá, continuando, tá? Então, nós temos aí os tipos, né? Os cálculos coraliformes, que são aqueles que localizam nos cálices maiores e menores, tá? Nós temos aí os cálculos que é chamado de não coraliforme, que é aqueles que não vão estar lá nos cálices maior e menor. Onde que eles podem estar? Eles podem estar, né, na região de cálice também, né, na pelve renal, no uréter ou na bexiga, tá? Ok? Que é chamado de cálice vesical. Vai depender do tamanho, né? É possível a passagem do cálculo pela via urinária, né? E, portanto, sua eliminação. O que acontece, pessoal? Esses cálculos, né? Esses cálculos são aqueles que têm um tamanho, né? Normalmente um tamanho menor, né? Por quê? Porque ele consegue passar pelo cálice, consegue passar pela pelve renal, para o uréter e até pela bexiga, né? Como eu disse para vocês, vai depender do tamanho dessa pedra, né? E o indivíduo, inclusive, pessoal, ele pode eliminar esse cálculo aí, essa pedra, através da urina, tá? Muitas das vezes, nós não sentimos, mas nós formamos bastante pedras, né? Embora muito pequenas, e durante a nossa vida aí, o nosso dia a dia aí, nós eliminamos através da urina. Então, normalmente os cálices menores, tá? Eles são excretados, tá? Aqui em cima, pessoal, dê uma olhada, por favor, aqui, ó. Aqui em cima nós temos
uma morfologia de pedra. Então, nós conseguimos aí, através dessa imagem aqui, observar a presença de vários tipos de formação de cálculo, tá? Então, os cálculos, nós podemos aqui considerar duas óticas aqui. Uma, a questão da localização, né? Aqueles que se localizam, né, na região de cálices, e aqueles que se localizam inferiormente aos cálices, que são os menores, tá? Só que a gente pode também olhar as pedras e classificar quanto a morfologia. Qual que é a morfologia? Qual que é os componentes que vão formar esse cálculo aí, tá? Aí nós podemos aí chamar eles de cálculos de cálcio, de ácido úrico, né, de estruvita, de cistinta, tá? Essa cistina, pessoal, e esse estruvino aqui, ácido úrico, nós não vamos dar ênfase. Por quê? Porque aí seria um estudo muito detalhado da questão do tipo de pedra, tá? Mas como eu disse para vocês, dependendo do tipo de alimento, a gente consegue um determinado componente, dependendo do fármaco, né, a gente consegue mais outro tipo. Então, existem várias formas aí, tá? Quanto à sua morfologia aí. Tá? Eu vou fazer alguns comentários relevantes aqui, mas bem superficial, porque como eu disse para vocês, o objetivo aqui não é sanar todo o conteúdo com a aula, não, tá? Então, os cálculos, né, renais, eles são cálculos que vão ocorrer por esse aumento de concentração do cálcio, ok? Lembra que o cálcio, nós ingerimos ele através da nossa alimentação, ok? Esse cálcio ele é absorvido no intestino para o sangue, e esse cálcio ele é fornecido, ele é armazenado dentro das células. Ele é armazenado nos ossos, tá? E existe um controle em que dentro da nossa circulação sanguínea, o corpo ele vai manter um limite, uma quantidade de cálcio, né? E esse controle é um controle fino, tá? Ou seja, a hidroxiapatita, lá que eu falei para vocês, ela tem que ser controlada a níveis, né, finos, porque o acúmulo pode causar problema e a diminuição também pode causar problema. Eu não sei se vocês se lembram, mas eu comentei já com vocês em aulas, em outros momentos aí, que existe, né, um hormônio chamado paratormônio, que ele ajuda, ele vai trabalhar no controle da quantidade de cálcio. E existe um hormônio, né, também chamado de calcitonina, né, que é o T2, que também participa do controle da concentração de cálcio. Então, esses hormônios, um liberado pela glândula tireoide, que é o hormônio calcitonina, ou, né, diodotironina, né, o T2, e o outro hormônio liberado pela glândula paratireoide, né, que é o paratormônio, esses hormônios eles vão trabalhar de forma contrária, né, antagônica, controlando a concentração plasmática, ou seja, a concentração no sangue dos íons de cálcio. Só que os íons de cálcio que são armazenados no sangue e é deixado uma quantidade controlada na corrente sanguínea, ele pode acabar se acumulando, tá, no nosso corpo, tá? Ele acaba virando um pigmento exógeno, no qual em determinados locais ele pode se acumular. Como eu disse para vocês, através do hepatócito lançado na bile, ele pode se acumular formando um cálculo biliar. Ele pode se acumular no rim, porque lembra que ele está passando, circulando no rim. E como lá no rim existe um filtro, que é o néfron, e esse néfron recebe uma quantidade grande de cálcio, ele pode formar uma pedra, tá? E também pode se acumular lá nas glândulas salivares e resultar em uma cialolitise, tá? Lembra, pessoal, que eu disse para vocês, lá na introdução, ali no começo, que o cálcio, esse componente, na presença de bactérias, né, na presença de um muco que já tenha uma quantidade de cálcio lá, na presença de células descamadas, células danificadas,
como eu disse para vocês, lá na necrose, na gangrena, lá no início, né, nessas condições e de acúmulo, nós podemos ter uma precipitação. O que é uma precipitação? Uma união de sais, de pigmentos. Tá? E esse pigmento se unindo, ele pode formar um cálculo aí. Tá? Eu não sei se eu estou falando muito rápido, eu estou tentando fazer muito diferente do que eu já falo em sala de aula, bem devagar, mas às vezes eu acabo não conseguindo me controlar não. Tá? Então, meus amigos, vamos nessa, vamos continuando aí a aula aqui. Tá? Como eu disse para vocês, né, esse acúmulo do cálcio, né, ele vai se apresentar normalmente como uma hipercalcemia, que é o aumento do cálcio, e uma hipercalciúria, ou seja, a pessoa ela vai tanto ter um acúmulo do cálcio na corrente sanguínea, quanto ela vai ter um acúmulo, uma eliminação volumosa de cálcio na urina. Então é comum essas pessoas, poxa, o médico, além de fazer uma ultrassonografia, pediu um exame laboratorial, viu que existe a presença, né, aumentada do cálcio no sangue e do cálcio na urina, fala, poxa, cara, aí não tem como não formar pedra, né? Então, olha que bonito, a gente fala em cristais, né, de cálcio, olha como é que ele fica, pode formar uma pedra nesse padrão aqui, nessa aparência aqui, parecendo um cristal, tá? Os cálculos de fosfato de amônia e magnésio, né, eles formam-se sobretudo quando há infecções, é aquilo que eu disse para vocês, né? Existem bactérias que colonizam a região da bexiga, da região da uretra e do uréter, e também pode chegar até os rins, tá ok? Então, a presença dessas bactérias, eu coloquei um exemplo aqui, o Proteus, que é um tipo de bactéria, né? Essa bactéria, quando ela tem uma quantidade, essa é uma bactéria que ela é comum, só que ela é comum no nosso corpo em também uma determinada quantidade pequena. Quando ela se prolifera, ela tem um aumento da quantidade desse micro-organismo, ele pode fazer com que haja a precipitação do cálcio. Tá? E essa precipitação, essa bactéria, na verdade, ela libera uma substância, lembra que eu falei lá no início? Bactérias podem liberar substância ou podem agregar dentro do seu interior. E essa substância que ela libera é a amônia. E a amônia é uma substância que pode causar a precipitação, né? E formar uma pedra, tá ok? Nesse caso, um tipo de fosfato de amônia. Os cálculos de cistina, né? Isso aqui é mais relacionado a pessoas que têm uma disfunção, né, gênica. Né? Lá naqueles transportadores, aquelas proteínas que nós temos nas células, ele tem uma disfunção e essa pessoa acaba formando esse cálculo aí, tá ok? A localização, né, na pedra. Onde que eu posso encontrar a pedra? Né? A maioria das vezes, elas vão se originar lá na superfície da papila renal, ok? Ela também pode se originar nos tampões calcáreos, né? Que são aqueles que estão lá nos ductos coletores, né? E também através, essas pedras podem se localizar na urina, tá? Porque elas passam pelo sistema coletor, tá? Então, na superfície da papila, nos tampões calcáreos, ok? E também lá presente na urina. Então, a papila, pessoal, eu não sei se vocês lembram, papila é isso aqui. Então, ela pode estar aqui, ok? Na papila, que já, ou seja, já passou pelo néfron, que está aqui. Ela pode se localizar a partir do ducto coletor, que é aqui, né? E ela pode se localizar livre na urina. Tá ok? Continuando aí, eu queria mostrar para vocês, aqui antes de mostrar o vídeo aqui que eu quero passar, aqui ó, tem algumas imagens aqui dos tipos de cálculo que são formados basicamente pelos seus produtos aí, né? Por exemplo, ó, o principal, como nós estamos tratando, é o cálculo
formado pelo cálcio, tá? Beleza? Nos rins, né? Então, olha a apresentação, como que ele pode se apresentar, de vários tipos aí. Então, professor, tem como pegar a pedra e saber qual que foi o causador? Tem como, através de um exame anatomo-patológico, mas é uma coisa que não se configura, ou seja, não é viável ficar procurando pela forma da pedra, pelo componente da pedra, né? Porque existe, como eu disse para vocês, exames laboratoriais que podem ver qual que é o componente que o cara está tendo um aumento, tá? E saber qual que é o tipo de formador, tá? Então, é uma quantidade pequena, né? O ácido úrico, olha como é que fica a pedra do urato, né? O ácido úrico, ok? E aqui o cálculo de cistina, que eu falei para vocês que normalmente isso aqui é causado por uma alteração naqueles transportadores, né? Ou seja, uma condição genética, né? Vai possibilitar esse processo aí, tá bom? Eu queria passar agora, pessoal, um vídeo para vocês, só confirmar se está gravando, está gravando. Eu queria passar para vocês um vídeo aqui, que eu acho que esse aqui vai funcionar. Eu não sei se está saindo som. Não sei se está saindo som aí. Esse vídeo é grande pra caramba. Eu vou avançar ele aqui, porque a parte mais importante está aqui para o final. O que eles estão fazendo aqui, pessoal? Ó, aqui foi introduzido, deixa eu voltar aqui, um catéter, né? Foi introduzido um catéter, né? Ó, tá vendo? Estão introduzindo o catéter. Esse catéter ele vai adentrar a ureter e ele vai subindo, ó, ele vai subindo. Muito ruim a imagem. Ele vai subir, ele vai passar pelo ureter, ele vai passa pela bexiga, passa pelo ureter, entra, perdão, vou começar de novo. Entra pela uretra, passa pela bexiga, passa pelo ureter, sobe pela pelve até ele chegar lá nos cálices. Lembra que eu falei para vocês que os cálices podem formar, as pedras podem se formar nos cálices maiores ou menores, ou ainda na parte da pelve ali? Então aqui, ó, nós temos deixa eu ver se adianta aqui para ele chegar, para vocês conseguirem visualizar. Ó, então chegou na pedra, estão vendo, pessoal? Essa pedra aí, ela está localizada lá no cálice. Então essa é uma pedra que ela está livre, ó, ela poderia descer. Então normalmente quando essa pedra está aí, o corpo ele faz peristalse. Eu não sei se vocês estão ouvindo minha voz, né? Mas ele faz peristalse e vai empurrando. Só que algumas vezes essa presença da pedra ali causa no corpo dor, né? Então olha só, ele introduziu além de uma câmara. Eu não sei o nome disso aí, pessoal, tá? Mas é como se fosse uma rede, né? Então ele abriu essa rede, prendeu a pedra e agora ele está puxando, ó. Tá vendo? Ela tá voltando. Então ele está trazendo essa pedra. Esse procedimento é chamado litotripsia, tá? Existe a litotripsia e a ureterolitrotripsia. Esses nomes bonitos aí, tá? Qual que é o objetivo, pessoal, disso aí? O objetivo, ó, é retirar essa pedra, tá? Retirar essa pedra. Aí existem, dependendo do tamanho da pedra, quantos milímetros que ela vai ter, vai ser o procedimento, o método empregado, tá? Ela pode ser realizado, esse método, quebrando a pedra antes, né? Dependendo do tamanho da pedra, quebra a pedra antes e depois faz esse processo e vai tirando uma por uma, né? Uma pedra menor. Porque se for uma pedra muito grande, vocês viram aquela imagem anterior lá que eu mostrei no slide? Uma pedra que está lá na pelve, ocupando uma pedra daquela, não tem como sair. Então tem que tentar quebrar ela. Então como que se quebra uma pedra? Né? Uma, medicação, que é uma forma utilizada, tá? Porém não é tão eficiente. Segundo, laser, tá? Existe um procedimento que se quebra a pedra através de laser. Então introduz um laser, né, nessa pedra e ele fragmenta essa pedra, tá? E existe o método que é a
uretrolitotripsia, que é a remoção, que você vai lá na pedra e tira ela. É claro que muitas vezes é associado o método de quebrar a pedra primeiro para depois puxar, tá ok? Dependendo, olha, foi retirado. Então, pessoal, dependendo da situação, é o método que vai ser empregado, tá? Não sei se vocês perceberam, eu esqueci de passar um vídeo aqui anterior. Mas como não acabou a aula ainda, eu consigo mostrar para vocês também, tá? Ver se vai abrir igual o outro. O primeiro ali não abriu, que é o que eu queria mostrar para vocês, quebrar a pedra na vesícula usando o laser, tá? Então esse vídeo eu peguei da internet, tá, pessoal? Não fui eu que produzi. Eu sabia um jeito de avançar. Eu não sei não como é que é, mas eu sabia um jeito de avançar o vídeo. Então o que está fazendo aqui, ó? Eles fizeram, o que o pessoal fez aqui? Eles fizeram uma secção na parede abdominal. Isso aqui é da vesícula, tá, pessoal? Estou voltando aqui só para não entrar no outro tema e não usar o vídeo que eu já tinha separado. Então foi feito uma secção, um ponto de secção, né, na região abdominal, e foi introduzido uma câmera, que é o que nós estamos enxergando. Agora vai ser introduzido um dispositivo para fazer a cauterização, né? E também um para fazer como se fosse uma mãozinha, os dedos mecânicos ali, tá? Eu sabia avançar esse troço aqui, não lembro mais como é que é, mas eu vou avançar na mão aqui mesmo. Acho que era o H, meu Deus, como que era? Então tinha um jeito aqui de avançar a velocidade. Deixa eu ver se eu consigo. É tanta coisa, pessoal, que a gente... É tanto trem que a gente tenta aprender, achei. Tá aqui, ó. Velocidade, mais rápido. Eu vou colocar mais rápido porque eu também não quero ficar matando aula passando vídeo para vocês, tá? O objetivo não é isso. Tá, eu já voltei no outro slide. Só eu que não percebi. Deixa eu voltar aqui. Mais defeitos. Mais problema técnico. Mais problema técnico, né? Só eu mesmo para colocar ter tanto problema. Eu vou avançar aqui para a gente não ficar matando a aula não, tá? Não é porque eu estou em casa que eu vou fingir que eu não sou igual à sala, tá, pessoal? Olha só, então aqui o que eles estão fazendo? Essa é a vesícula biliar, como vocês podem visualizar. A imagem foi avançada, tá? Eles estão retirando aquele aumento, né, que é um peritônio que fica fixado na vesícula, tá? O aumento que faz é um tecido de fixação, que mantém ela no local. Isso aqui é o fígado, tá? Essa estrutura aqui. Aqui é outra parte do aumento, né? Lembrando que o peritônio, ele tem os aumentos, né? Ele tem os ligamentos. Olha aqui, está cortando e cauterizando. O mesentério e o mesocolo, né? Então aqui no caso é um tipo de mesentério. Por quê? Porque ele está ligando a região do intestino delgado. Tá? Lembrando que o fígado fica na região abdominal, tá, pessoal? Então aqui ele está fazendo a secção. Para que ele está fazendo isso? Porque como aqui dentro existe uma pedra, e a pedra na vesícula, uma das formas de tratamento é justamente a remoção da pedra. Porque diferente do rim, pessoal, as pedras que se formam na vesícula, quando a pessoa apresenta normalmente a sintomatologia, os sinais, a evolução, essa pedra ela já tomou uma grande proporção, um grande tamanho ou um grande número. Então, a medicação, muitas vezes, se não conseguir fazer o efeito, tem que fazer a remoção cirúrgica. Aí, o que os médicos optam? Já que vamos remover a pedra, se está formando pedra, aí está clipando. Ó. Ele separou o ducto colédrico e o ducto cístico, que ele vai fazer nos dois aí. Então, ele está clipando para quê? Para não jogar essa secreção no abdômen. Porque se ele cortar ali agora, vai jogar bile no abdômen do indivíduo. Então, por isso que ele está fazendo isso. E como eu estava falando para vocês, se eu manter a bile, se eu manter a vesícula e está formando pedra, né, já foi feito o tratamento. Antes disso aqui, tenta fazer um tratamento farmacológico, tá, pessoal? Controle
desses componentes que formam as pedras. Então, é melhor retirar a vesícula, que já tira as pedras junto, e essa pessoa não vai mais formar pedra normalmente, porque a vesícula que estava acumulando essas pedras não vai ter mais. Então, às vezes o aluno tem essa dúvida agora que eu quero já responder. Tá? Ele está usando um cautério aí, tá, pessoal? Ele já corta ali e, ao mesmo tempo, ele usa altas temperaturas que ele cauteriza. Ele estanca, né, em outras palavras aí, o sangue ali, que se algum vaso que ele vier a cortar, tá bom? Então, ele vai fazendo a secção, né, a secção ali. Outra coisa, pessoal, que o aluno pode perguntar. Ah, professor, mas espera aí, então quer dizer que se o cara tem uma pedra na vesícula biliar, ele vai arrancar a vesícula do indivíduo para tirar a pedra? Sim. Mas vai colocar novamente? Não. Tá? Porque, como eu disse, se a pessoa está formando as pedras na vesícula, e antes de fazer isso aqui, o médico ele já solicitou exames, e com certeza foi visto que o número de pedra é grande, ou o tamanho da pedra é grande, né? Então ele já vai partir para a parte, né, a última medida, né, a mais extrema, que é o procedimento cirúrgico, tá? Então, retirando a vesícula, o indivíduo não mais vai formar pedra na vesícula. Ele não formando mais pedra na vesícula, pelo menos por esse problema aqui, esse indivíduo não vai sofrer mais, tá? Aí o aluno deve se perguntar nesse momento, professor, mas peraí, essa vesícula retirada, o indivíduo vive sem ela? Sim, por quê? Porque a vesícula é um órgão, ele mede, pessoal, em torno aí de 8, 10 centímetros, ó, foi tirado ali, né? Vamos terminar de fazer o processo ali de cauterização. Essa vesícula, pessoal, ela mede em torno de 8, 9 centímetros e ela armazena em torno de 50 ml de bile concentrada, né? E agora eles vão remover. Normalmente, eles removem pela região do umbigo ali, né? Que foi feito um procedimento cirúrgico, remove por ali, ó, vai puxando e depois faz a sutura. Antes de fazer esse procedimento, para aumentar a parede abdominal, eles introduzem um ar aqui dentro, tá, pessoal, do abdômen, para ficar mais fácil, mais acessível, mais visual, tá? Então, para finalizar essa questão que eu estava comentando ali, que é justamente a questão, justamente essa questão de remover a vesícula, tá? Fiz a remoção da vesícula. A pessoa vive sem a vesícula? Vive sim, tá? Porque a vesícula, ela é um órgão muscular que armazena a bile. Então, a bile, ela ainda vai continuar sendo produzida pelo fígado, que é o fígado armazena, o fígado produz e armazena na vesícula biliar uma quantidade, tá? E concentra ela fica concentrada porque o corpo vai jogando bile e vai tirando água, tá? Vai tirando a água, ela fica cada vez mais concentrada. Só que na vesícula, essa concentração, se o cara tem um aumento do cálcio, né, ou daqueles outros componentes que eu disse para vocês, ela começa a formar pedra. Então, não é viável manter a vesícula do indivíduo ali. Então, faz a remoção da vesícula biliar. E essa remoção da vesícula biliar vai resultar, né, vai inibir, na verdade, a formação de novos cálculos biliares, porque a pessoa não vai ter mais a vesícula. E como o fígado continua produzindo, né, a bile, o indivíduo ele vai continuar tendo bile lançado lá no ducto colédoco e vai chegar no duodeno. Então ele vai continuar tendo bile. Não foi tirado o fígado, não, foi tirado só a vesícula, tá? Então ele vai continuar produzindo bile com uma quantidade, né, obviamente menor, porque a hora que o alimento chega no duodeno, como eu falei lá atrás, quando o alimento chega no duodeno, o estímulo que faz relaxar o esfíncter da ampola hepatopancreática para jogar a bile lá dentro do duodeno, existe, pessoal, também ao mesmo tempo que abre o esfíncter, existe o estímulo de contração da vesícula. E agora, quando chegar o alimento lá e não tem a vesícula, não vai ter estímulo de contração da vesícula, tá? Então, a bile que vai chegar no intestino é aquela que está vindo diretamente do fígado, tá? Então, é claro que o indivíduo sem a vesícula, ele vai ter que ter um controle, ele vai ter que manter um controle alimentar para que ele possa introduzir menos desse tipo de alimento que pode resultar
na formação de cálculos, beleza? Nós vamos indo aí. Continuando aí, pessoal, eu já vou finalizar a aula. Eu queria comentar esse último slide aqui, tá? Que é relacionado aos cálculos salivares, tá? Na formação de cálculos, nas glândulas salivares, como vocês podem ver nessa imagem aqui embaixo, ó, deixa eu, aqui, vocês estão visualizando. Nós temos as glândulas parótidas dos dois lados, que são as maiores em tamanho, tá? Nós temos as glândulas submandibulares, que estão aqui abaixo da mandíbula, perdão, mostrei no lugar errado, né? E nós temos as glândulas sublinguais, que ficam abaixo da língua, tá? Então, como eu disse para vocês já na aula de anatomia, a glândula parótida é a maior em tamanho, porém não é a que produz mais secreção. A glândula submandibular, ela é o tamanho, é a do meio ali, né, em tamanho. Só que ela é que produz a maior parte da secreção, em torno de 70% da saliva é produzido por ela. E a glândula sublingual é a menor, produz em torno de 5%. Então aqui produz em torno de 70% a submandibular, né? As parótidas em torno de 20% e as sublinguais em torno de 5%. Aí você fala, mas peraí, deu 95%. E as outras 5%? Lembra, pessoal, que nós temos glândulas salivares menores, que são as glândulas palatinas, que estão no palato, duro, mole ali. Nós temos as glândulas linguais, tá? Que são glândulas que estão aqui em cima da língua, tá? Que estão aqui nessa porção da língua. E nós temos glândulas labiais, que são glândulas que estão localizadas na mucosa ali dos lábios mesmo, tá? Então, na região de bochecha ali, tá? Essas glândulas, pessoal, elas produzem saliva, só que em quantidade menor. As que produzem as maiores quantidades são essas glândulas que nós chamamos de extraparietais, que são aquelas que produzem um grande volume aí de saliva, tá? A saliva, pessoal, como eu já comentei com vocês também, só fazendo uma breve revisão, ela é um líquido, tá? Que contém algumas enzimas, tá? A principal enzima é a amilase e a ptialina, tá? Lembra que a amilase vem de amido mais ase, enzima, tá? Tem a função principalmente de degradar o amido, que é um tipo de carboidrato, tá? Então a saliva ela é produzida por essas glândulas salivares, tanto as maiores e menores que eu falei para vocês, e ela é lançada na cavidade bucal. E aqui na cavidade bucal, essa saliva ela tem por função de trabalhar no alimento, favorecendo, né, a quebra desses carboidratos simples, né, glicose, amido, né, principalmente, né, e ela tem a função também, pessoal, de lubrificar a boca. A boca fica, né, enquanto nós não estamos comendo, a nossa língua ali, musculatura, às vezes nós precisamos falar, então ela vai ficar umidificada, né, lubrificada, né, umidifica ali micro-organismos, pessoal, que porventura que estão ali na região da cavidade bucal. A saliva tem por função também, uma das, eliminar esses micro-organismos. Mata tudo? Não, mas algumas elas conseguem eliminar aí, tá? E isso faz com que nós tenhamos aí uma condição fisiológica normal, aí, tanto na fala quanto na questão digestiva, né? Inibe aí algumas bactérias que se instalariam nos dentes, então evita as cáries. Então a saliva ela tem várias funções aí, tá bom? Então, professor, eu posso ter acúmulo de cálculo nas glândulas salivares? Sim. Então, acima aqui nessa imagem à direita, vocês podem ver que tem a formação de vários, né? Vários cálculos, ó. Aqui não foi seccionado, mas aqui também tem e aqui embaixo também. Então, o indivíduo pode formar cálculo também nas glândulas salivares, tá? Esse processo de formação é chamado de cialolitise, né? Tá? O que é a cialolitise? É pedra nas glândulas salivares, tá? Então, eles são concentrações sólidas, né? Formando-se nos ductos de glândulas salivares, né? E, obviamente, pessoal, ela acaba obstruindo e ela acaba se projetando para dentro da glândula, tá? Os locais mais comuns, isso aqui, pessoal, claro que isso aqui é uma exceção, tá? Isso aqui é uma exceção aqui que aconteceu, né,
na glândula, né? Porém, a maioria das vezes ele forma um cálculo pequeno. E esse cálculo pequeno, ele obstrui os ductos. Por exemplo, ó, a glândula parótida, que está aqui embaixo, se vocês não estiverem vendo o mouse aqui, está embaixo à direita, aqui, ó, ela possui um ducto. Esse ducto, que eu já comentei com vocês, é o ducto parotídico. Esse ducto parotídico, que nessa imagem está errada, ele vem mais para trás aqui, por volta do segundo molar. Esse ducto parotídico, pessoal, ele desemboca aqui próximo ao segundo molar, jogando a secreção da glândula salivar na cavidade oral. Então, ele forma uma pequena massa, uma pequena concentração nesse ducto. Tá? Esse cálculo pequeno formado, ele é chamado de cialótido, né? O que é cialótido? Né? Esse cálculo pequenininho, tá? E só que esse cálculo, como eu disse para vocês, ele pode aumentar e ele pode se projetar para dentro da glândula, tá? Dependendo do local que ele está, e virar uma massa maior aí, tá? Quando esse cialótido, né, ou também cialito, né, ele se forma obstruindo o ducto, obviamente que aquela glândula vai se secretar e não vai conseguir lançar a sua secreção. Então, vai estimular as terminações nervosas na cavidade, né, na porção de face, e o indivíduo vai ter inchaço, e ele, né, que é o edema, e ele também vai sentir dor, tá? Essa inflamação é chamada de cialodenite, tá? Cialodenite é a inflamação da glândula salivar, tá? E dependendo desse cálculo, ele pode causar uma inflamação crônica obstrutiva, tá? Em que o indivíduo ele vai ter que partir para um procedimento cirúrgico, né? Lógico que inicialmente se tenta fazer o processo que eu comentei anteriormente, né? Usar fármacos, se não der, usa laser, e em último caso, nós tentamos fazer o processo mais lesivo, né? Que é a última medida, que é o procedimento cirúrgico aí, tá? Lembra que eu falei para vocês, se existe a presença de bactérias, essa bactéria pode estimular a precipitação. Se eu tenho células descamadas, pode causar a precipitação. Se a secreção da saliva tiver com a quantidade de cálcio, né, ou de outras substâncias em uma quantidade maior, ele pode também formar o cálculo junto com aquele muco, tá, pessoal? Então, isso pode resultar nessa formação de cálculo aí, tá? Isso, pessoal, são exemplos de substâncias aí que podem se acumular, tá? Esses cálculos, dependendo do tamanho, eles podem se disseminar para vários locais aí, né? E, inclusive, dependendo do processo inflamatório, ele pode fazer com que aquele tecido sofra uma metaplasia, né? Uma mudança de forma, né? E, inclusive, até pode evoluir aí para uma neoplasia, ou seja, para a formação de uma massa tumoral aí, tá ok? Beleza, pessoal? Próxima aula eu vou continuar falando aqui sobre os acúmulos de pigmentos, né? Eu sei que o tempo aí é curto, tá? Eu já estou aqui faltando 1 minuto e pouco para terminar minha aula, mas eu queria agradecer vocês pela atenção. Peço desculpas aí se o áudio ficou uma porcaria, se o vídeo ficou ruim, né? Se a minha imagem aqui não tem uma qualidade boa, tá? Dizer que eu estou me esforçando bastante para tentar devolver para vocês através do que vocês pagam, tá? Peço paciência aí. Falei para vocês que todo mundo está fazendo o máximo possível, tá? Aqui não está envolvido somente a questão do dinheiro que vocês pagam para a faculdade, porque eu acho que nós que somos professores, nós temos que pensar na formação do aluno, tá? O dinheiro, a remuneração que nós ganhamos aí é só uma consequência daquilo que nós temos ofertado para vocês, tá? Peço desculpa mais uma vez, eu sei que eu não sou profissional, já não sou bom na sala de aula, imagina aqui na frente de um computador, mas eu estou me esforçando o máximo para tentar passar para vocês, para que vocês não tenham prejuízo nas férias de vocês, e que também, logo, obviamente, eu também não preciso ficar nas férias trabalhando, fazendo esse papel, né, de dar aula nas férias, tá? Então, muito obrigado, Deus abençoe vocês. Na próxima aula
nós continuamos aí, tá? Se vocês escutaram alguns barulhos aí, são meus filhos, né, que também estão de férias, né, estão afastados da faculdade, estão encarando como férias. Mas é isso aí. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Tchau.